Olá, graça e paz. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa reflexão no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu já li esse verso e estou repetindo. E nós concluímos na nosso último encontro esse caráter de Deus, né? De nos inserir dentro de um contexto, de uma obra realizada, iniciada e concluída. Isso é muito importante, né? Iniciar e concluir projetos. Evita descontinuidade da própria vida, desperdício de tempo. A gente fica repetindo muito as mesmas coisas, a gente sobrepõe esforços, às vezes recursos financeiros. E a gente fica às vezes frustrado, né, por nunca concluir as coisas, não perseverar. No mês passado, no dia 17 de dezembro, nós estávamos agradecendo a Deus pelos 80 anos de vida da minha mãe. E é legal quando a pessoa chega nessa fase da vida e olha ali seus filhos já casados, suas noras, genro, netos, bisnetos, às vezes até. Isso significa que a pessoa, ela perseverou, ela creu naquele projeto de vida, e no caso aí a família, o casamento, e persistiu, perseverou. E agora a pessoa está ali contemplando exatamente tudo aquilo que a perseverança, o desejar, iniciar e concluir os seus projetos de vida, ela está agora ali gozando do resultado disso tudo. Nós não temos vida suficiente para satisfazer todos os desejos do nosso coração. Não tem. E, em primeiro lugar, porque a gente não sabe estabelecer prioridades e realmente colocar o nosso coração naquilo que de fato tem valor. Então a gente começa a fazer muitas coisas, começa a dispersar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos esforços em tantas coisas que nós não vamos conseguir concluir, porque não temos tempo suficiente de vida para isso. Então nós deveríamos nos concentrar naquilo que é essencial, naquilo que de fato tem um valor superior, supremo em relação a outros, e não deixar que as futilidades da vida, né, ocupem o nosso tempo, roubem os nossos dons e talentos, e que na verdade não são essenciais, não vão produzir os frutos dos quais nós precisamos para a vida. E Deus, ele aqui abençoa esse dia, que é o dia do descanso, né? E ele santifica esse dia, ele mesmo descansa, ele contempla, ele agora está vendo tudo o que criou e está se realizando em tudo aquilo. Começar e terminar projetos, perseverar, isso traz experiências para a nossa vida. Isso permite que a gente olhe para trás e veja a boa mão de Deus nos conduzindo, nos guardando, nos livrando, nos poupando, às vezes nos expondo a determinadas circunstâncias da vida, mas sempre com o propósito de nos fazer bem. Lá no final, Ele quer sempre nos fazer bem. E Deus aqui cria todas as coisas, e Ele aqui é o próprio exemplo daquele que faz as coisas, daquele que contempla as coisas, daquele que se beneficia de tudo que cria, e daquele que é capaz de enxergar na sua criação um meio para a vida. No caso dele, o Criador. Ele criou todas as coisas para que os homens tivessem meio de vida. Por isso ele abençoa, ele transforma tudo aquilo em um meio, em uma bênção, não um fim em si mesmo, porque ele coloca o homem, ele vai colocar o homem naquele contexto, e ele santifica aquela obra realizada, e aquele dia em que a obra concluída dará a todos os homens, e a ele como Criador de todos os homens, a oportunidade de vivermos dentro de um propósito dele, que é ser a imagem visível de um Deus invisível. Deus está muito feliz, ele está alegre,
A Bíblia diz, e viu que era muito bom. Deus, ele se realiza nele próprio, naquilo que ele faz, porque ele é a fonte de todo prazer, de toda alegria. Ele é o próprio amor. E ele quer nos levar para esse contexto, o contexto da presença dele, das realizações dele, e muitas das realizações que ele quer concretizar por nosso intermédio, fazendo-nos participante de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é muito bom. A partir do versículo 4 do capítulo 2, nós vamos ver uma segunda narrativa da criação de todas as coisas. E nós vamos também aprender muito sobre tudo isso. Mas até aqui nós vimos como é a narrativa da palavra de Deus, que Deus está criando todas as coisas, estabelece padrões, métodos, né? Deus não simplesmente criou todas as coisas. Quando Moisés escreve esse dia a dia da criação, o texto tem um propósito também de ensinar-nos a lidar com o passo a passo, o dia a dia, uma coisa de cada vez. E nessa caminhada, nesse processo, ter alegria. Deus, a cada dia que criava alguma coisa, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Nós estamos vivendo uma vida em que a gente não estabelece métodos, a gente não estabelece ritmo, rotina, mas nós devemos aprender isso, porque Deus fez todas as coisas dessa forma. Deus fez tudo com disciplina, para nos inspirar disciplina. Quando ele estabelece o tempo, a contagem do tempo, é para que a gente tenha uma vida organizada no tempo do qual nós vamos nos servir, mas de uma forma organizada e, sobretudo, de uma forma contemplativa. Olhar a vida, olhar para uma criança, observar a família, se alegrar com a família, se alegrar com as coisas que Deus criou para o homem, para que o homem guardasse, para que o homem, à semelhança de Deus, governasse aquelas coisas. E a gente está perdendo muito disso tudo. A gente está perdendo a capacidade de olhar para a vida e contemplar a vida, porque nós estamos acumulando coisas ao nosso redor, muitos afazeres, e, como eu disse, dispersando os esforços, dispersando as emoções. As pessoas têm sofrido muito com as questões emocionais, que eu costumo entender como cegueira emocional. E a pessoa, quando ela não consegue lidar com as suas emoções, ela sofre muito, os sentimentos, eles podem nos confundir muito e tornar a vida, que deveria ser esse lugar de contemplação, tornar a vida algo estranho. E aí a pessoa deprime. Davi, no Salmo 19, ele contempla as obras de Deus. Nós perdemos essa capacidade de estar diante daquilo que Deus é e do que Ele preparou para nós e do que nós somos diante dele. Estamos perdendo essa capacidade. Cegueira emocional, porque nós não sabemos definir o que amar. Nós não estamos sabendo dar valor supremo àquilo que de fato tem valor. E aí as nossas emoções ficam confusas, ficam dispersas, e isso faz que a gente sofra. Então, até aqui muitas coisas a gente já compartilhou. Esse é o 12º vídeo, se eu não me engano. E como eu disse, eu venho procurando trazer uma abordagem bem devocional, para que a gente aprenda e pratique e se identifique com o texto bíblico que foi escrito para nossa formação espiritual.
Moisés, orientado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve quem é Deus, como ele criou todas as coisas, como ele criou o homem, para que ele criou o homem, em que contexto ele quer fazer do homem participante da sua própria vida como Deus. Vamos prosseguir. Aqui no capítulo 2, no próximo vídeo nós vamos prosseguir do verso 4 em diante, e você vai ficar surpreso como o texto bíblico é extraordinário. É a palavra de Deus, diferente de qualquer outro ensino que tenhamos acesso, é a palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, para fazer bem para nossa mente, para nos orientar nessa vida. E se você puder participar dessa caminhada comigo, eu vou me sentir muito honrado. Deus o abençoe.